Salve Maria Santíssima, sejam todos muito bem-vindos ao canal Amigos dos Santos. Eu sou Paulo Ricardo e hoje eu estou trazendo aqui para vocês de volta o quadro A Vida dos Santos com um santo de devoção popular que muitos já ouviram falar, mas poucos conhecem sua história. Eu estou falando de São Jorge da Capadócia, São Jorge guerreiro, o cavaleiro que derrotou o dragão. Então, vamos contar a história dele hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é só apertar esse botão vermelho que está aqui embaixo. Deixe seu like, compartilhe para que ainda mais pessoas possam ir chegando e conhecendo o nosso conteúdo. Dá uma olhadinha lá também que com certeza você vai achar alguma coisa ou outra que te interesse e possa agregar na sua fé. Então vamos para a vinheta e vamos então para a história de São Jorge de Capadócia. Jorge nasceu em 275 na antiga região chamada Capadócia. Hoje, esta região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina, era uma mulher que possuía instrução e muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo, tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano que ele servia, mudou-se um pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa de sua influência e de sua mãe, também da Igreja de Israel. Então, ele deu um primeiro passo de fé, distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho, que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador, que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com essa decisão, que julgava absurda. Ele ainda disse diante de todos que os romanos é que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram palavras como essas, vinda da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade, e por ser esta a verdade, a defenderia a todo custo. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo de meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso enviou-o a sessões de tortura violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava se depois da tortura abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, reafirmava sua fé, cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciar esses fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde ela se converteu à fé em Jesus. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquias. Isso porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, se torna santo. Mais tarde, os cristãos levaram as relíquias de São Jorge para a antiga cidade de Diópolis, onde ele crescera. Lá, seu corpo foi sepultado. Anos mais tarde, o primeiro imperador cristão, chamado Constantino, o Grande, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse por todo o império. Por volta do século V, já se contavam 5 igrejas dedicadas a São Jorge na capital do império,
no Oriente, chamada Constantinopla. Mais tarde, no vizinho país do Egito, foram construídas 4 igrejas e mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge passou a ser venerado como um dos maiores santos da Igreja Católica, em várias regiões, como na Armênia, em Bizâncio e no Estreito de Bósforo, na Grécia. São Jorge, rogai por nós.